Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã, manhã de sábado. Você que está comigo mais uma vez, é uma alegria muito grande poder tê-los aqui para iniciarmos mais um estudo interativo. O programa Café Teológico é o seu estudo semanal de estudo na Palavra de Deus. Esse programa que é sempre preparado com muito carinho para que você possa estudar mais um pouco a Palavra do Senhor. E você já é convidado a pegar a sua Bíblia, preparar o seu café. Como sempre, estamos aqui com um café, com a Bíblia em uma mão, café em outra, para juntos, mais uma vez, estudar um pouco a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas. Hoje vamos entrar no capítulo 7, então você é o nosso convidado a também estar conosco, estudando os 24 versículos, os primeiros da carta. Você que está chegando aí nesta live, muito bem-vindos. Muito bom tê-los. A você que está também pela nossa web rádio, vamos dar uma olhada aqui. Quem está conosco em nossa web rádio, há pessoas que estão conosco através também do aplicativo. Um abraço vai àqueles que estão sempre com a gente. A Reginalda lá na Florida 1, Deus abençoe você. E há outras pessoas também que estão sintonizadas pelo Deezer, aquele abraço. E também deixo aqui o meu abraço para aqueles que estão através do radios.com.br e ainda mais aqueles que estão pelo próprio site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. A Nara já está conosco dizendo bom dia pastor Gabriel, bom dia Nara, que Deus te abençoe você e sua família. Prepara a sua Bíblia, não se esqueça, pega a Bíblia, confira hoje, o tema vai ser muito importante, é um tema até mesmo polêmico que vamos tratar hoje sobre casamento. E vai falar muitas questões sobre a vida conjugal, mas também tem um recado para os solteiros, para os viúvos, enfim. Então prepara a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Enquanto isso, o café aqui não pode esfriar, a gente precisa degustar o mesmo. O meu aqui, o Café KG, quer experimentar um excelente café como este, está lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com, e você adquira o café KG, eu ia falar café teológico, é o café KG que nós vamos assim, já estamos aqui degustando e vamos repassar para você experimentar também. Por esta mesma loja, pensenissoteologica.com/loja, você adquire o quê? A nossa linda e maravilhosa revista, tá aqui em minhas mãos mais uma vez, a edição, que é a edição de número 18, julho, agosto e setembro, falando de um tema especial, o impacto da pandemia na saúde mental. Se você ainda não adquiriu, está perdendo tempo. Vá, adquira, assine, pode também adquirir um exemplar avulso, tudo lá na loja da Pense Nisso. Tem dificuldade, você pode também adquirir pelo WhatsApp no 53999014822. Então, fica aí à sua disposição, tanto no site como no WhatsApp, adquira a mesma. E além disso, vai falar também definições e desafios para os tempos atuais e ainda um belo artigo escrito pelo pastor Arthur sobre o impacto, ou melhor, o arquipélago da dor. Isso aí você precisa também ler lá na Pense Nisso. Edição julho, agosto, setembro, está esperando que você assine e adquira. Bom dia para Vanderlei Matias, está dizendo bom dia também. Obrigado, pastor, já tomei café pela manhã. Não se esqueça, Noêmia está dizendo, você pode tomar agora também, degustar um café, estudar a palavra de Deus, é maravilhoso, então você é convidado a fazer também. Traula está conosco, dizendo bom dia a você, que bom. Temos os nossos fiéis amigos e irmãos na fé sempre chegando aí todos os sábados, aqueles que estão conosco pelo aplicativo. A Reginalda acabou de mandar aí, dizendo que está ouvindo pelo aplicativo. Deus abençoe a Reginalda lá na Florida, juntamente com o Rodolfo. Muito bem, então nós temos para hoje o capítulo, como eu já disse, você abra a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe a leitura e faça como os cristãos de Bereia, consulte em sua Bíblia se aquilo que nós aqui estamos falando está mesmo registrado. É importante que você abra a Bíblia para o estudo nesta manhã. Temos então o título da NTLH, é bem sugestivo, dizendo assim: Conselhos para o casamento. Você então
vai ouvir sobre isso hoje nesses 24 versículos que queremos aqui abordar. Já abriu sua Bíblia? Já pegou também o seu café? Não se esqueça. Eu quero lembrar ainda você, antes de iniciarmos o estudo, compartilhe, vá lá embaixo, compartilhe esta live na sua rede social. Hoje tem uma mensagem especial para você que me ouve. E aqueles que estão na reprise também, é muito importante, você que está aos domingos de manhã, às 7 horas pela web rádio, aqueles que estão pelo YouTube, Instagram, também o meu abraço, que vão assistir posteriormente. Eu lembro ainda que o da semana passada não foi recompartilhado, mas será hoje cedo, ainda logo após este café, será o da semana passada compartilhado lá no YouTube e também no Instagram. Poderá ser revisto e tem um tema bem importante também. Como você sabe, a carta de Paulo aos Coríntios trata de diversos assuntos, porque foi escrita uma carta para o pastor Paulo e eles escreveram nessa carta os problemas que haviam nesta congregação. E ao mesmo tempo eles pediram ajuda, assistência e orientações para o pastor Paulo ajudar eles, porque foi o pastor fundador desta igreja. Então, eles vão pedir ajuda ao pastor Paulo. E alguns problemas que estavam acontecendo eram com respeito ao casamento. Muitos já não mais queriam casar. Outros exigiam que os casados não poderiam mais ter relações sexuais. Veja que coisa estranha estava acontecendo. Porque o contexto que a igreja estava lá em Corinto era uma cidade totalmente imoral, totalmente pagã e ainda praticava cultos a partir da imoralidade. Moralidade sexual ainda, porque muitos adoravam seus deuses pagãos com práticas sexuais. Isso estava entrando dentro da igreja. E quando Paulo recebe essas notificações, ele vai tratar cada assunto um a um. Então, para você hoje nós temos isto. São conselhos que ele deu lá para Corinto, que são muito válidos também para nós nos dias atuais. E tem dois conselhos que mais adiante eu vou compartilhar com você, que talvez você vai assustar se nunca tenha ouvido. Mas antes disso, vamos iniciar então o texto. Primeiramente, degustar daquele café. Café KG com mel. Já experimentou? É incrível. Além de gostoso, é saudável. Então, precisa você também adquirir o mesmo e confirmar aquilo que estou falando. Quem está longe de Canguçu, pega lá no site, adquira por lá. E aqueles que estão aqui poderão receber de minhas próprias mãos quando eu entregar a vocês este café. Temos quem está conosco, a Maria André Soares, dizendo bom dia Maria, que bom que você está também. Já pegou sua Bíblia, Maria? Pega lá e vamos abrir. 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim, versículo 1. Agora vou tratar os assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Isso já diz tudo. Paulo está dizendo assim, vocês escreveram, mandaram uma carta para mim, pedindo orientações sobre diversos assuntos que a igreja estava enfrentando. Então vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Isto era uma teoria que eles tinham criado dentro da congregação de Corinto. E ele vai dizer então assim, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, porque eles estavam num contexto totalmente imoral, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Até aqui está muito claro, né? O que a gente sempre crê, preza na igreja para que haja ordem e decência na casa do Senhor e também na vida pessoal de cada um. Se tinha uma teoria que falava que era melhor não casar, Paulo vai dizer em case para também você se segurar com respeito às tentações sexuais que há sobre cada pessoa. Isso que ele vai dizer para esta congregação. Quem está conosco, Roselane Cruchar, dizendo bom dia Roselane, família, Deus abençoe vocês que estão conosco mais uma vez. E aí nós temos, ele vai seguir dizendo isso, quando no versículo 3 ele diz algo que também era um problema. A teoria que havia lá na igreja de Corinto era a seguinte, que os casados eles precisavam se abster das relações sexuais. E Paulo vai dizer assim, o homem deve cumprir o seu dever de marido.
E você sabe o que está dizendo, ou seja, tem que dar assistência à sua esposa, assistência sexual. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Eu preciso ser bem direto a vocês. Paulo está dizendo bem direto assim: nada de fazer greve de sexo. É isso que Paulo vai dizer. Por quê? Porque tinha uma teoria na igreja dizendo assim: os casados precisam se abster das relações sexuais. Assim como tinha outro, por outro lado, dizia assim: não, o homem não se deve casar. Então Paulo vai tratar pontualmente cada assunto destes para dizer assim: olha, o marido dê assistência à esposa. E a esposa também ao marido. E eu vou dizer mais. Nós que lidamos com muitas pessoas, e especialmente quando surgem problemas familiares ou conflitos entre casais, geralmente um dos grandes problemas, a maioria deles se inicia quando a aptidão sexual de um ou outro não foi suprida. Isso é muito sério. Quando um ou outro não supre as necessidades sexuais do seu cônjuge. E aí é um problema muito sério. E aí começam as brigas, desentendimentos e às vezes adultério. Porque quando você não tem em casa, muitas pessoas vão procurar fora. E aí tem o pecado contra o sexto mandamento, que vai dizer o seguinte: o sexto mandamento diz: não adulterarás. O que é adultério? Tudo aquilo que vá contra ao estado original que foi criado. Então, Paulo vai dar direto assim: ó, cumpra com o teu dever de marido. Dê assistência à sua esposa. E mulheres, pare de fazer greve de sexo. Vai e cumpra com o seu dever de esposa. Isso que ele está falando aí. E o versículo 4 vai dizer assim, e é um tema polêmico que ele diz no 4. Acompanhe você na minha Bíblia. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Olha que coisa. A gente lê isso e tem que cuidar para não tirar o texto do seu contexto, porque isso aí daria até mesmo distúrbios, perseguição, quando nós vemos um mundo que é tão individualista que cada um diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Paulo vai dizer: não, o princípio bíblico é o seguinte: a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Significa que aos casados existe uma união divina entre o homem e a mulher, em que os dois vão fazer o quê? Os dois vão cuidar não somente do seu próprio corpo, mas do corpo do cônjuge. E quando eu cuido do corpo do cônjuge, eu preciso saber que ele tem desejos, tem necessidades e ao mesmo tempo precisa ser respeitado dentro das suas limitações. E é difícil isso dentro de um casal, quando muitas vezes um quer uma coisa, outro quer outra, ou um tem vontade de fazer isso ou aquilo, né? E até mesmo com respeito aos prazeres, muitas vezes não são supridos de ambas as partes. Claro, Paulo está dizendo assim: respeite o corpo do seu cônjuge. Então, é muito sério, ao mesmo tempo polêmico esse assunto, quando às vezes cada um quer tomar conta do seu próprio corpo. E eu digo, então você não deveria ter casado. Por quê? Quando você se casa, você cede também os seus direitos, eu vou dizer assim, que você me entenda bem, ao seu cônjuge, para que ele ajude a cuidar do seu corpo e você ajude também a cuidar daquele quem você casou. Ambas as partes. Paulo vai dizer bem direto assim: a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Então vamos ajudar a cuidar do corpo em todas as suas necessidades, fisicamente, psicologicamente e por aí vai. Muito bem, também a Patrícia Helve Klug está conosco. Um abraço, Patrícia. Deus abençoe você. Eu quero parada para o café. Muitas pessoas que estão conosco, isso nos deixa muito feliz, tanto pelo aplicativo como também por esta live. E digo mais, não se esqueça de compartilhar esta live para que outras pessoas aprendam um pouco mais sobre casamento.
E vamos falar também sobre vida de solteiros. Vai chegar o momento. Espera aí. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 7, e aí o versículo 5 neste momento. Falando ainda dos casais, que os dois, homem e mulher, não se neguem um ao outro, ou seja, procure satisfazer os desejos sexuais, a não ser que concordem em não ter relações, que haja uma concordância mútua de ambas as partes. Então, é até engraçado quando a gente vai falar disso. Então, querem fazer greve de sexo? É isso que Paulo vai dizer. O que ele vai dizer? Que concorde os dois, não que seja apenas um, porque os dois é uma só carne, os dois precisam estar em concordância. Não ser algo imposto, como muitos lá na igreja em Corinto queriam impor isso. Eles queriam impor, dizendo assim, não, os casados têm que se abster disso. Que coisa, né? É difícil a gente ouvir isso, mas isso era um problema também lá na igreja em Corinto. Então ele diz assim, a não ser que os dois concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de dedicar-se à oração, ou seja, vamos se abster dos prazeres sexuais, vamos dedicar um momento para a oração, ou dias, enfim. Algumas pessoas têm prática do jejum também. Isso então está relacionado. Você se abstém de uma coisa para também dar assistência a outra. Mas isso precisa ser de forma mútua, conjunta. Vamos lá. E temos ainda o versículo 5. Mas depois devem voltar a ter relações. Não se esqueça de voltar, né? Isso é importante. A fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então lembre-se sempre aquilo que eu falei antes. Muitos dos problemas dentro de um casamento vêm porque um ou outro não deu assistência sexual para o seu cônjuge. E aí às vezes foi procurar fora. Isso talvez você nunca ouviu de um pastor falar isso, mas eu estou falando que o texto nos dá margem para dizer isso. Deus deu sexo para o prazer do casal, não somente para a procriação também. Então, usem isso dentro do casamento para o seu próprio prazer, um ao outro, buscando sempre o prazer mútuo, que os dois se tornem uma só carne. Versículo ainda 5 vai dizer assim, se vocês não tiverem a relação íntima entre o casal, acontece o seguinte, vocês podem ser tentados por Satanás e nem poderem se dominar. Versículo 6, não digo isso como uma ordem, olha o que Paulo vai dizer, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. O que Paulo vai dizer? E agora vai falar da vida dos solteiros. Se antes tinha uma teoria também dizendo assim, o homem faz bem não casar, lá em Corinto. Paulo vai dizer assim, olha, não é uma ordem, é uma sugestão pessoal de Paulo. Paulo está dizendo isso aqui. Temos que não confundir as coisas. Quando Paulo vai dizer, ele diz assim, realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Paulo, vale lembrar, não era casado e nunca casou. Paulo ele teve toda a sua vida singular, ele viveu sozinho. E então ele vai dizer assim, eu gostaria que realmente todos fossem como eu, vivessem sozinhos, porque Paulo fala que em outros momentos é muito mais proveitoso uma pessoa que vive sozinho para se dedicar à obra do Senhor. Em primeiro lugar, vai ter mais tempo. Vai ter mais liberdade para se dedicar ao trabalho do Senhor. Por isso que ele fez o que fez. Paulo pôde viajar, sair sem ter hora para voltar. Imagine um casado fazer isso. Talvez voltaria e teria um grande problema em casa. Talvez a esposa já tinha arrumado outro, ou talvez ia tomar uma surra de casa, né? Como muitos dizem. Então, ele diz isso. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, ou seja, vivesse o dom do celibato, como ele chama. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Olha o que ele fala aqui, que é uma parte muito interessante. O celibato, ou seja, a pessoa que opta ou não quer e não gosta de casamento, ou não quer casar, enfim, como Paulo fez, ele chama isso de um dom. Isso Deus dá para cada um. Tem gente que não tem esse dom, então ele recomenda que case para se
abster também numa relação conjugal dos seus desejos sexuais. Outras pessoas têm o dom de ficar sozinhas e vivem muito bem sozinhas. Elas por si só elas vivem muito bem, mas Paulo vai dizer, isso não é uma opção apenas, isso é um dom que Deus deu. Então veja que ele diz aqui, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Um tem o dom do celibato para ficar sozinho, outro tem o dom do casamento, precisa casar também para ter alguém consigo. Não consegue viver sozinho e não consegue se segurar nos seus desejos sexuais, então é melhor que case, ele diz, do que viver em fornicação. Café teológico deste sábado, estamos hoje 4 de setembro. Quem está conosco também é a Nelly Prestes de Souza, bom dia pastor, um abençoado final de semana para você. Muito obrigado a você também, tá? Estamos em 1 Coríntios 7, vamos para o versículo 7, aliás, o versículo 8 agora, nós temos assim, aos solteiros e às viúvas, olha o que ele diz, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, recomendação que ele traz. Então, quando você ouvir, e eu já usei esse termo, dizendo assim, Paulo diz aos solteiros não se case, e às viúvas também, é melhor. Agora ele diz assim, ficarem sem casar como eu, que Paulo era. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que viver queimando de desejo. Então muitas vezes o casamento ele serve como um freio também para nos segurar na relação sexual. Muito bem. E ainda ele vai dizer então o versículo 10. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ele vai tratar dessa questão. Então, entenda bem você que está aqui. 2 conselhos. Aos solteiros e viúvos, não casem. Aos casados, ou que preferiram casar, não se separem. Entenderam bem? 2 conselhos para... um deles, Paulo está falando, este é o meu conselho, quando ele diz aos solteiros e viúvos, é melhor fiquem solteiros como eu. Agora, com respeito aos casados, aí é um mandamento divino. Ele diz assim, não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do marido e vice-versa. E ele vai tratar de uma questão agora, aqui no versículo 11, que ele diz assim, porém se ela se separar, que não se case de novo. Ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie de sua esposa. Se casou, tenta viver junto. Se houve desentendimentos, tenta se reconciliar. Eu sempre digo assim aos casados, ou àqueles que irão casar, existe alguns princípios que você precisa prezar muito no casamento. Primeira coisa, o princípio do amor, que é óbvio. Você precisa amar o seu cônjuge como ama você mesmo. Se você não o ama, então tem um problema. Muitos casais casam, mas amam a si mais do que o próprio cônjuge, então temos um problema. Paulo vai dizer também que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então pergunte para você mesmo, homens que me ouvem, mulheres também, mas homens especialmente, teria coragem de morrer pela sua esposa? Esposa, você teria coragem de morrer pelo seu marido? É uma pergunta, porque isso é amor. Então, é um princípio. Segundo princípio, perdão. Todos os dias você precisa trabalhar em cima deste princípio, porque haverá momentos tristes, de frustração, de raiva entre o casal, mas o perdão precisa prevalecer. Se não há perdão, não há continuação, não há reconciliação. Então, e outra coisa, eu vou chamar assim que você precisa também, que é um terceiro princípio, suportar. Quando você namora, muitas vezes você não conhece a pessoa em todos os aspectos. Quando você mora com essa pessoa debaixo do mesmo teto, você precisa aprender a suportar. Suportar às vezes quando o marido faz uma coisa que você não gostou, que você não esperava. Suportar. Suportar é o quê? Carregar aqui no ombro
Carregue ele ou ela do jeito que ela é. Vale um princípio da psicologia que diz assim: ninguém muda ninguém. Nós somente pioramos as pessoas. Então, se você acha assim, eu vou casar com aquele homem ali para mudar ele, você está dando um passo para se separar. Você, marido ou mulher que vai casar, eu vou casar para mudar ele. Gente, isso é psicologia. Você só muda uma pessoa, talvez, no máximo até seus 7 anos. Depois disso, ela vai ser aquilo que aprendeu lá no princípio. Então, queridos, não muda ninguém. Você precisa aceitar o seu marido do jeito que Deus deu ele para você. Amar ele do jeito que ele é. Se você ainda não ama, precisa aprender a amar. Peça a Deus que dê e ajude você para assim fazer. Assim também, maridos com a sua esposa. Tá? Precisa aprendermos esses 3 princípios que aqui repito. Você precisa amar como Cristo amou a igreja. Você precisa perdoar e suportar. Se você partir desses 3 princípios, com certeza você vai ser muito feliz, vai ter um lar feliz e vai ficar até o final de sua vida como prometeu diante do altar do Senhor. Temos então ainda o versículo 12. Aos outros digo eu, mesmo e não o Senhor, ou seja, a opinião pessoal de Paulo. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. O que é isso? É casamento quando 2 pessoas se casam e um é cristão, outro não é. Isso acontece, e eu vou dizer assim, você talvez tenha um problema ali, mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade, porque todo e qualquer problema também traz uma oportunidade. Paulo diz assim, não se divorcie com aquele quem você casou e ele não é cristão como você, seja o homem ou a mulher, porque vocês dois, ou aquele que é cristão, poderá evangelizar, testemunhar e trazê-lo à fé pela ação do Espírito Santo durante a vida de casados. Então não se divorcie, não arrume pretexto para o divórcio. Versículo 13. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Não se divorcie. Este é o princípio. Suporte. Se ele não crê como você, dê o seu testemunho. Não precisa forçar, mas o testemunho muitas vezes arrasta mais do que palavras. Temos a Denise Stum dizendo assim, good morning, bom dia. Tem a Flora Henke também, de Arroio do Palho, Rio Grande do Sul, dizendo bom dia. Bom dia a vocês, que bom que estão conosco, 18 pessoas nesta manhã. Café Teológico todos os sábados. Temos mais um encontro no dia de hoje e vamos degustar um café. E antes que o negócio não esfrie aqui, né? Estamos então em 1 Coríntios, você que chegou agora, capítulo 7, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer. Deus aceita o homem que não é cristão porque por ele estar unido com a esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Veja o que acontece. Não é que a esposa vai salvar o marido que não é cristão. Porque nós sabemos e cremos que a salvação é individual. É você creu e é aceito por Deus. Não é que a esposa crê e o marido não está nem aí, ou vice-versa, o marido crê e a esposa não está nem aí. E acontece o seguinte, um ao outro, se eles vivem no mesmo lar, um vai influenciar o outro. E a fé cristã, ela tem também a ajuda do Espírito Santo, quando o nosso testemunho é dado, e o Espírito Santo trabalha no coração daqueles que a recebem. Por isso que ele diz assim, então, poderá salvar o marido através de um bom testemunho. Isso não é sempre que acontece. Ele vai dizer mais disso lá no versículo 16, quando ele vai ter algumas perguntas retóricas com respeito a isso. Você não sabe se vai salvar o seu marido, mas o testemunho que você pode dar talvez vai fazer toda a diferença na vida deste cônjuge que
de uma ou de outra forma, talvez não crê em Jesus. Hilário Schnoinger está conosco, dando bom dia, seu Hilário, Deus abençoe você, que bom que está aqui conosco. Preciso ir para o Paraná de novo, lá nós fazemos umas pescarias lá naqueles belo lugar lá, Deus abençoe você. Também temos a Ilé Soares Matos, dizendo bom dia a você. Você que chegou agora, estamos em 1 Coríntios 7, versículo 15. Também o Anderson e a Daiane dizendo bom dia meus queridos, Deus abençoe vocês. Temos então o 15 dizendo, porém se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. A questão do divórcio ela é muito séria, ao mesmo tempo mexe com famílias, mexe com a igreja. Agora Paulo vai ser bem prático aqui quando ele diz assim, se o marido não cristão e a esposa não cristã quiser o divórcio, se divorcie. Não fique insistindo com uma coisa que já não tem mais futuro. Não fique insistindo com uma coisa que já morreu. E isso para você que é casado, eu digo, invista no seu casamento. Invista tempo, diálogo, invista também dinheiro. O casamento precisa que a gente invista dinheiro, porque isso nutre o relacionamento. Se depois que já morreu você querer ainda segurar aquilo que já está morto, você só vai criar problema. Porque tem muitos casais que hoje em dia ainda, eu sou sincero a dizer, estão vivendo juntos só para agradar outros, ou estão vivendo juntos somente para fazer que ainda estão cumprindo a sua promessa diante de Deus. Há muitas pessoas que vivem um casamento de farsa, e eu conheço vários casais assim, e eles vivem uma vida totalmente infeliz. Dentro de casa há só agressões verbais, às vezes até físicas, e acontece que estão debaixo do mesmo teto porque não tem outra opção ou porque querem aparentar que ainda são casados. Paulo vai dizer assim, se divorcie então. Porque ele segue dizendo, nesses casos, o marido cristão, a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Um casamento é um lugar para viver em paz. Nem sempre isso acontece. O casamento foi feito para que nós nos tornemos felizes com a pessoa a quem Deus nos deu. Se você não está feliz, precisa investir muito no teu casamento. Eu disse antes, amor, tempo, diálogo, dinheiro, para dar uma volta, uma passeada, às vezes um presente, que isso também nutre o relacionamento. Se isso não acontecer, às vezes é melhor que se divorcie para que a paz volte a reinar no coração dessas pessoas. Já ele segue dizendo, versículo 16, esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E ainda esse versículo está ligado com aquilo que ele disse lá em cima. E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? São perguntas retóricas que dizem assim, tá, você tem certeza que vai salvar porque você é cristão e seu esposo não é? Nós não temos a certeza. Agora, aquilo que eu disse antes, o testemunho que você pode dar ao seu marido ou esposa, sendo ela não cristã, fará toda a diferença na vida. Você não tem certeza que vai salvá-lo, porque a salvação é pela fé individual em Cristo Jesus. Agora, eu digo assim, o poder do testemunho, ele arrasa corações e leva muitas pessoas à fé. Também está conosco o Walter Veig. Bom dia, meu querido Walter. Deus abençoe nosso querido ancião de nossa igreja, que sempre está conosco e a nossa inspiração aí para toda a paróquia. Então aqui tem um texto que vai dividir agora, vai um pouco mudar de assunto. A NTLH traz assim uma vida de obediência a Deus. Talvez deixemos um pouco o assunto de casamento, de vida íntima, conjugal, um pouco de lado. Ele vai mudar o assunto. E nós vamos hoje até o versículo 24, para que você possa também aprender.
Claro que tudo que nós falamos aqui também tem muitos conselhos de como agradar ao bondoso Deus. Então nós temos assim, versículo 11. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu. E ainda ligando ao ponto anterior, qual o dom que Deus nos deu? Numa vida íntima. Muitas pessoas têm o dom do celibato. Vivem sozinhas e vivem bem. São bênçãos na vida de outras pessoas. Paulo vai dizer assim: eu aconselho que os solteiros fiquem como eu, porque terão mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Isso ele vai lembrar muito. Agora, o casado não, ele tem que dar assistência à sua esposa, ele vai ter que dar atenção à sua esposa e vice-versa, esposa e esposo. Então, tem que dividir o seu tempo. E ele diz assim, então, se você tem o dom de ficar sozinho, viva assim, se não, também case. Então, vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Paulo ainda está falando, sempre é importante lembrar, para a igreja de Corinto, que recebeu o quê? A igreja lá em Corinto tinha problemas com todos esses assuntos que aqui nós estamos falando. E se eles tinham esses problemas, ele vai dizer assim, olha como Deus chamou vocês. Não tenta mudar aquilo que vocês eram. Porque vai falar na frente da circuncisão. Vamos ouvir o texto. O Senhor lhe deu, ainda no versículo 17, na condição de que seja encontrado quando Deus o chamou. E essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão era um corte feito no prepúcio do homem, órgão genital masculino. Umas pessoas queriam mudar isso depois que viam a fé. Tudo indica que naquela época já havia uma espécie de cirurgia plástica para voltar ao estado original, ou seja, tirar as marcas da circuncisão. Paulo vai dizer, para com isso, não precisa disso. Só porque vocês foram circuncidados e agora viraram cristãos, então não precisa mudar isso. E se um homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ou seja, vem à fé cristã, ele não deve circuncidar-se, ou seja, não precisa um cristão passar pela circuncisão. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que importa é saber a vontade de Deus que está expressa em 10 mandamentos. A lei da circuncisão, que está também lá no Antigo Testamento, essa era uma lei cerimonial que foi abolida com a vinda de Cristo Jesus. Então nós temos, o que importa é saber da vontade de Deus expressa nos mandamentos. Versículo 20, cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Quando Cristo o chamou. Não precisa mudar o jeito que era, mudar a forma que era, só porque virou cristão. Você era cristão quando Deus o chamou? Ou melhor, você era escravo quando Deus o chamou? Ele vai dizer... Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Muitas pessoas achavam que uma vez que foram cristãs, precisavam agora também se tornar livres. Mas isso não significa que uma pessoa que se tornou cristã precisa logo buscar a liberdade da escravidão que havia também naquela época. Versículo 22 ainda segue dizendo, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor, independentemente se ele continua na escravidão ou debaixo do jugo de um homem neste mundo, de um homem civil. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Esse preço que Deus nos comprou foi com a morte de seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos comprados de volta para pertencermos a Deus, então não nos tornemos escravos. Ele diz,
não somente seres humanos, mas até mesmo nós nos tornemos escravos do pecado de novo. Porque somos livres em Cristo Jesus. Uma vez que temos, pois ficamos dominados por N pecados, nós ainda estamos escravos do pecado. Somos livres para viver a vida. E nesta liberdade podemos optar o que é melhor para nós e também aquilo que agrada o Senhor. Então fique aí a dica. E o versículo 24, para terminar, diz assim: irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Então, independentemente como você era, se você era rico, pobre, isso vale muito lembrar. Há muitas pessoas que acham: eu era pobre antes, vim para a igreja, aceitei a Cristo, alguns falam, e agora fiquei rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa saber que a riqueza é uma bênção de Deus, isso é fato. Agora, não significa que você se tornou um cristão, você vai mudar de status, seja ele econômico, seja ele físico, até mesmo, e seja, ou até mesmo emocional, tipo assim, talvez uma pessoa que tem depressão e veio para a fé cristã achando que a fé cristã vai tirar a depressão dela. Nem sempre acontece. A fé vai poder ajudar a pessoa a libertar-se da depressão, mas nem sempre isso acontece. Tem muitas pessoas cristãs que continuam com depressão. Outra coisa, tem pessoas que usam a prática de tatuar em seu corpo inúmeras imagens. E aí vai acontecer o seguinte: ela não era cristã e se tornou cristã, e aí quer tirar todas aquelas imagens. Paulo vai dizer: não precisa. Isso eram coisas antes que aconteciam e não precisa mudar por causa disso. A fé ela está no coração e isso importa. A fé nos liga a Jesus e é Jesus que salva. O nosso corpo muitas vezes fez coisas antes de crermos que talvez agora não daria para mudar. Mas então são mesmo aceitos assim. Lá em Corinto, muitos queriam tirar a marca da circuncisão, que era uma pequena cirurgia que é feita na criança logo quando ela nasce, no seu órgão genital. Eles faziam tipo uma plástica para voltar a ser como era antes e assim pertencer à fé cristã. E por isso que Paulo fala: não precisa disso. Continue como está, que Deus aceita, porque é no coração. A fé que está no coração. Então, vive na presença de Deus, como Deus os chamou. Porque Deus nos aceita assim como nós somos. Deus muitas vezes não exige que nós mudemos para nos aceitar. Deus aceita assim como nós somos, e quando nós somos assim aceitos, nós podemos mudar sim, com a ajuda do Espírito Santo. Se Ele quiser, iremos mudar. Do contrário, sempre leve no teu coração: Deus te aceita do jeito que você é. Muito bem, então esse era o texto para hoje. Ainda temos o Hilário dizendo assim: vamos esperar você para uma pescaria, abraço. Eu já tenho saudade, vou programar uma visita a Marechal Cândido Rondon, bela cidade no oeste do Paraná, para dar uma pescada lá com os nossos irmãos. Muito bem. Acredito que, na verdade, é próximo de Marechal Cândido Rondon. O Hilário já mora, acho que se não me engano, em Mercedes, né? Então tá bom. Vamos então encerrando. Se você ficou com alguma dúvida, claro que teve muito conteúdo nesses textos, são 24 versículos que tem bastante conteúdo. Você pode colocar nos seus comentários, coloque nos comentários, ou mesmo manda um WhatsApp lá no 53999-014822, para que a gente possa também ajudar vocês. Texto muito importante para toda e qualquer ocasião. Se você gostou, compartilhe. Muito importante que outras pessoas também cresçam conosco nesse conhecimento. E você também faz missão. Compartilhando, outras pessoas vão chegar também à fé e aprender um pouco mais sobre a vida cristã num todo. Ok? Então, da minha parte é isso. Agradeço mais uma vez a sua audiência, você que ficou comigo até o presente momento, aqueles que estão conosco também através da web rádio. Se você ainda não conhece, baixe a nossa web rádio. Pense nisso lá no Google Play, baixe o aplicativo, ouça e você vai ficar conosco 24 horas no ar ouvindo boa música cristã, mensagens, estudos, cultos,
Uma programação bem dinâmica. Hoje à noite tem o Irmã Luster com o Arno Stur, trazendo também um programa na língua pomerana, bem legal, às 18h06, começa, você pode ouvir por lá. E amanhã também a programação de domingo, 7 horas da manhã tem o Café Teológico sendo reprisado, às 8 horas da manhã tem um tempo de refletir, às 9 horas tem o Pense Pomerano, que é uma mensagem pomerana também, às 10 horas tem a Hora Luterana, uma mensagem, um programa especial feito pelas igrejas, as congregações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ao meio-dia a gente sabe que temos o programa Inário Luterano Instrumental, você pode cantar, ouvir a boa música do Inário Luterano. E às 15 horas tem os 5 minutos com Jesus, depois vem as músicas gospel. Também temos às 18 novamente o tempo de refletir. Às 19 horas de amanhã tem o programa O Assunto É. E às 21 horas tem o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. Então fique aí a programação do final de semana, de domingo especialmente, para que você possa ouvir em nossa web rádio. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e a gente se vê no nosso próximo encontro. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.